É, em cima daquilo que eu vou ler aqui agora, eu tive pensando agora há pouco, podia ter cancelado a escola bíblica, né? Porque quantas pessoas esteve trabalhando lá no jantar de ontem, aí fica cansada e podia estar descansando hoje. Aí eu pensei, mas se eu pensar assim, eu não posso ler o texto que eu vou ler hoje. Não posso de jeito nenhum ler o texto. Nós temos que descansar, nós não podemos fazer, né? Sim. Então é melhor nós estarmos aqui, é melhor não ter cancelado nada de escola bíblica, amém? E esse texto aqui, se não me engano, eu já li ele alguns dias atrás. Sexta-feira nós tivemos uma reunião dos Gideões. Eu li esse texto e ele não sai da minha cabeça. Então eu preciso ler novamente. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Coríntios. Primeiro o capítulo de número 3, aliás, 4. 2 Coríntios 4. Bom, está todo mundo aí, 2 Coríntios 4, então vamos lá. 4:8 até o 11. A palavra do Senhor diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim vós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aí a gente indo lá para o 2 Coríntios 11, 24, até o 28. O que será que é esse entregue à morte que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios? O que Paulo passou por causa do Evangelho? O 24 diz assim: 5 vezes recebi dos judeus, e ele era judeu, uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Esse é o pior. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Então, Paulo, a gente vê aí o que ele passou fisicamente e também espiritualmente, porque ele tinha sobre ele a responsabilidade de todas as igrejas que ele abria.
Agora vamos voltar lá no texto principal, que é 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Por isso, tudo que Paulo passou, né, que ele passava ainda, ele diz assim: por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nós não nos atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, como que pode, né, voltando ao início da conversa, como que pode a gente ter feito uma festa, vamos dizer, ontem à noite, e ficar cansado de vir na escola dominical no outro dia de manhã? E se a gente tivesse passado um dia e uma noite no abismo, como que nós teríamos então forças para continuar? Se nós tivéssemos levado um açoite, como nós teríamos decisão no nosso coração de continuar? Né? É por quê? Porque Paulo sabia que as coisas que nós enxergamos, aquilo que nós enxergamos hoje, isso daí acaba. O que é coisa temporal? É aquilo que passa, aquilo que é passageiro. E tudo que é passageiro acaba. Né? E acaba bem mais rápido do que a gente pensa. Muito mais rápido. Hoje eu estava pensando, daqui uns dias é meu aniversário. Né? Eu combinado assim, meio pertinho do pastor para mim. Não, eu fiz ontem junto com ele o churrasco, meu irmão. É que esqueceram de avisar lá, mas era churrasco do meu aniversário. Tá? Mas ele é um pouco mais velho que eu. Ele é de dia 3, né? 2. 2 ou 3? E eu sou do dia 14. Então, são poucos dias de diferença nós dois. Mas já são 60. O Forte está olhando assim, esperando o que eu vou falar. No Forte. 63 anos. Né? 63 anos. Né? Então, se eu for na conta da palavra, né? Depois dos 70 é cansaço e fadiga e cansaço, né? Mais ou menos isso. Só falta 7. Só faltam 7. E as coisas, o tempo passou, o tempo está acabando para mim. Né? Porém, se eu for olhar para esse lado, vai me dar um desespero. Mas Paulo não, Paulo sabia enxergar as coisas que não se veem. E é isso que nós temos que fazer. Enxergar aquilo que a gente não vê. Quantas vezes você vê as dificuldades de Paulo aqui, mas quantas vezes nós, por causa de uma palavra que nós não gostamos, quantas vezes você viu algum irmão falar assim: estou com raiva de alguém porque eu não gostei daquela palavra. Eu não gostei da pregação porque teve um negocinho lá que parece que foi para mim. Não é? E não estou falando de nós, não, é nós de uma maneira geral.
Às vezes uma palavra nos ofende. Uma palavra, às vezes, tira a gente dos caminhos do Senhor. Né? Então, nós não podemos sofrer nada. Nós não podemos sofrer afronta nenhuma. O valor da nossa salvação, às vezes, está numa palavra, será? É, eu começo a pensar nisso, me dá quantas vezes, né? A minha esposa, agora eu vou falar mal de casa lá. Ela tem uma pessoa que às vezes faz assim para ela, assim, de cumprimento, assim, né? E ela fica brava com isso. Pessoa abençoada, tudo, só que não cumprimenta ela. Né? Não é um cumprimento assim, oi, tudo bem? E ela fica chateada. E às vezes a gente fica mesmo, né? Às vezes você tem uma afeição por uma pessoa e a pessoa não é que não tenha por você, mas não tem relacionamento. Não. Outro dia, um casal aqui veio conversar comigo. Aí depois ela me mandou um WhatsApp, uma mensagem, que o pastor tinha falado sobre o nosso trabalho, para eles procurarem nós. Aí ela falou no WhatsApp, né? Ah, esqueci de me apresentar. Fazem 2 anos que eu estou indo na plenitude. Nossa, que vergonha. Fazem 2 anos que talvez eu não tenha olhado de uma maneira diferente para a igreja e saber que eles estavam aqui há 2 anos. Né? Mas será que eu tenho algo contra eles? Porque com certeza se eles estão aqui há 2 anos, eu ainda não cumprimentei eles, porque eu não lembrava deles. Né? Então, você vê como são as coisas. É difícil, a gente não pode de maneira nenhuma julgar as pessoas por aquilo que a gente gostaria que eles fossem conosco. E aí, às vezes, por esses julgamentos, por esses pensamentos do nosso coração, eles são maiores do que o nosso compromisso com o Senhor, né? De estar sempre firme, de olhar as coisas, as que não se veem, e dar importância naquelas que não se veem, né? Porque as que não se veem, elas são eternas. E isso que a gente está vivendo aqui está acabando, está passando. Por mais que você ache que ainda vai demorar, daqui uns dias você vai ver que passou. Não é que está passando, passou. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu tenho certeza, Senhor, que se eu disse que essa palavra está me incomodando, é porque com certeza eu tenho que ser a pessoa que mais tem que pensar nela. Porque se ela me incomoda, é porque de alguma maneira eu estou vivendo ela, ou melhor, eu não devo não estar vivendo ela. E assim como eu, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa estar olhando no coração de cada um aqui, principalmente no meu, Senhor, e mostrando qual é o caminho do meu pensamento para que eu possa olhar apenas as coisas que são eternas. Apenas as coisas que eu não consigo enxergar. Tira da minha visão as coisas que eu consigo enxergar e que elas são prejudiciais à minha vida, à vida dos meus irmãos. Que eu possa, Senhor, enxergar apenas aquilo, né, que
vai me dar esperança. Apenas aquilo que vai me colocar na eternidade ao teu lado, Pai. Só aquilo que vai me colocar na eternidade ao teu lado. É isso que eu te peço nessa manhã. E te agradeço pela presença de cada um aqui. Te agradeço por estarmos na tua casa. Com certeza vamos sair daqui diferentes, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Pastor Marcos. Amém. Paz do Senhor a todos. Queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Então, com a ajuda, com a graça do nosso Senhor aí, com a principal pessoa desses dias aqui, né, nesse intuito aqui, que é o amado Espírito Santo, possa nos ajudar nessa manhã. A gente vai começar a entrar mais uma vez, né, vamos falar de novo desse assunto, que é tão importante, tem tantas questões, e faz parte do contexto aí, que são os dons espirituais. A gente vai tentar falar um pouco sobre os dons espirituais, né? Já pode calçar as suas luvas de boxe aí, porque certamente você vai, né? A gente vai entrar aí em questões, e mexer em coisas, e talvez é melhor tirar as luvas e ficar em paz, né, Salvador? Não está mais na idade de contendas, de brigas. Mas a gente queria falar sobre dons espirituais, e tem muitas questões aí sobre dons, a gente vai tentar aí, mas no decorrer disso, tem outras coisas antes, tem aí um alicerce para falar de dons. Então eu queria que você abrisse lá, em 1 Coríntios capítulo 12. Verso 1, diz assim, é Paulo escrevendo, ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Então, volta lá no verso 1, por favor. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. O principal problema de não conhecer os dons espirituais de verdade, como são e como para que serve, é que é a falta de conhecimento dos dons espirituais que traz problemas, traz meninices para dentro da igreja. Então, quando eu não conheço os dons espirituais, é aí que eu gero problema para a igreja que eu faço parte. Então, o não conhecimento, não entendimento, a não compreensão correta dos dons, do seu mover, é que causa os problemas da igreja. Não da plenitude só, de todas as igrejas que você for, a falta de conhecimento traz meninice, traz bagunça, traz desordem. Então, Paulo está recomendando que nós temos que conhecer. Tenhais conhecimento. Ali está desconhecimento, tenha conhecimento dos dons. Verso 2. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo
Espírito de Deus pode dizer: maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. No verso 4, 5 e 6, a gente vai entrar numa questão, é uma doutrina, tá? E é uma doutrina bíblica, que você vai achar na Bíblia. Então é uma doutrina, é uma verdade, que é a doutrina das diversidades. Então você vai ver aqui no verso 4, no verso 5, no verso 6 e no verso 20, você vai ver uma das doutrinas da Bíblia, que é a doutrina das diversidades. Isso é bíblico, você vai ver aí que está aí, e a gente precisa aprender um pouco sobre isso. Verso 4 assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Põe a corrigida fiel, por favor, Amazon. Aí é a doutrina da diversidade. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, o verso 4, 5 6 está falando dessa doutrina de diversidades, né? Primeiro item que Paulo escreve aí é sobre a diversidade de dons. Ali está falando de dons espirituais. Dons espirituais. Por quê? Porque nós temos alguns tipos de dons, né? Nós temos os dons naturais. Nós temos dons naturais, né? São vocações, talentos, que todos nós temos, que Deus concede a todo ser humano, estando na igreja ou não estando na igreja ainda. Todo ser humano que nasce com essas vocações, né? com esses talentos, com esses dons naturais. Então, todo mundo, por isso que você vê aí um monte de gente que não é crente, que não vem na escola dominical, que não vem no culto do domingo, que não tem nada com a igreja e sabe tocar de maneira fantástica um instrumento musical. Você fala, mas pô, o que é isso? O diabo que deu? Não, não foi o diabo que deu, foi Deus que deu. Quando ele nasceu, Deus deu um talento para ele. Tem pessoas que não têm nada a ver com Jesus e sabem pintar um quadro como ninguém. Tem pessoas que não têm nada a ver com Jesus, nada a ver com Deus, não vêm no culto de quarta-feira, nem sabe que existe um culto de quarta-feira, e tem dons para construir coisas assim de maneira maravilhosa. A pessoa pega para fazer e ela faz. Aí você fala, pô, mas essa pessoa aí, eu queria tanto ter queria tanto saber fazer isso e eu não sei. Não sabe fazer aquilo, mas Deus certamente te deu algum outro dom, natural para você viver a sua vida, para você construir a tua vida, para você ter o seu recurso, trabalhar, né? Então, a gente ouve muitas pessoas, está naquele trabalho, mas é muito infeliz lá naquele trabalho. É porque não achou ainda, não descobriu ainda o talento, o dom que Deus deu para ele quando ele nasceu, ou quando ela nasceu. Então, nós temos os dons naturais. Todo mundo tem. Uma pergunta? Tudo beleza? Ó, Gênesis capítulo 4. Gênesis 4. Põe verso 10 em diante. Eu não me lembro do texto, certo? Me veio agora. Do verso 10. Gênesis 4, verso 10. 11. Então aí ele mata o irmão dele. E agora, maldito és
tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Eu também estou acordando ainda, tá? Acordei 6 horas para dar uma estudada, mas eu ainda estou... Volta no verso 1, por favor. Aí você vai entender melhor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Quando nasceu, Deus criou Adão, criou a Eva, já adultos, maravilha, cuidavam do jardim, caíram, antes dessa, tiveram a sua queda, e aí tem 2 filhos. Na verdade, a Eva teve mais filhos, mais filhas. O texto, no verso 1 lá, diz que, na nossa Bíblia diz, no verso 1, e conheceu Adão e Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. No original lá diz que Eva declarou, enfim, me nasceu um homem, porque já haviam nascido mulheres. Então, quando alguém perguntar para você, mas Caim casou, parece que ele casou com as mulheres lá da terra. Que mulher que é essa? Da onde veio? Veio desse verso aí. Antes de nascer Caim e Abel, homens, haviam nascido mulheres. Aí quando Eva gera e nasce Caim, ela olha e fala, enfim, veio um varão, um homem, que só tinha tido mulheres. Então não tem outra mulher na terra, não tinha outra mulher, não sabe? Deus não criou outra mulher, e aí tinha nada disso. É por causa disso aí, por causa desse verso. Enfim, alcancei do Senhor um varão, nasceu um homem, só tinha mulher, nascido até aquele momento. Segundo a tradição judaica, eles dizem que Adão e Eva conceberam Caim. Quando Caim nasce Caim e uma mulher. São gêmeos. Então é Caim e uma menina. Nascem gêmeos. Quando nasce Abel e mais 2 meninas. Então eram trigêmeos. Segundo a tradição judaica. Eu prefiro ficar com essa versão que haviam nascido muitas ou algumas meninas, e então nasceu o Caim. E aí o texto diz que Caim, no verso 2, que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Ou seja, quando eles nascem já com talentos naturais. Através dele, então, a pecuária estava na vida de Abel. E a agricultura estava na vida de Caim. E depois, se você ler o capítulo 4, mais para frente, acho que depois do verso 15, eu não lembro. Vê o verso 15. Vamos ver. 16. Vamos achar, não tem pressa. 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou Lameque. É do 20 para frente? Vai, 20 para frente. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa
e órgão. E aí você vai começar a ver os descendentes que nasceram, você vai ver que Deus colocou sobre eles talentos, dons e coisas muito específicas. Ali, o cara tocava harpa, né, e instrumentos. 22. Exilado deu a Tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E aí você vai ver, vai continuar isso daí, e você vai ver que Deus colocou sobre cada pessoa ali um talento natural para construir, até para tocar. Entendeu? Então, todo ser humano nasce dessa lista aí, nem todos foram fiéis a Deus, serviram a Deus, honraram a Deus com o que Deus deu para eles. Nem todos eles fizeram isso. Mas isso, inclusive, quando Caim mata Abel, aquilo que Deus colocou sobre Abel não podia morrer. E passa para Caim o que Abel tinha. Então, Caim, Deus teve muito mais misericórdia de Caim do que você e eu imaginamos. Colocou marca para ninguém matar ele. Porque se mata ele, tinha matado Abel. Se mata Caim, aí tudo que Deus colocou nos dois ia ter que, né? Mas Deus preservou, colocou ali, e assim é. Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso. Ele deu dons, talentos, até para Caim, que ia ser um assassino. Então, Deus não tem medo daquilo que eu vou fazer no futuro, porque ele sabe que lá na frente a gente vai conseguir acertar ainda e desenvolver aquilo que ele nos deu, nos concedeu. Então, todo ser humano tem. Por mais que você fique bravo, olhe e fala, não pode ser que essa pessoa é bem-sucedida, ela é tão ímpia, ela é tão perversa, ela é adúltera, ela é maldosa, ela bate tambor para outros deuses, ela é macumbeira. Como é que ela pode? Porque Deus deu para ela. E aí, não compete a nós ficarmos. Compete a mim descobrir em Deus aquilo que Ele me deu de talento, de dons natural. Alguma coisa? Pode falar aí, se quiser. Exatamente. Talento e deu o livre-arbítrio junto, para a pessoa poder voltar aquilo para Deus ou não. Né? O Bill Gates é um cara mais rico do mundo. Ele havia tido algumas quedas, mas ele é o homem mais rico do mundo de novo, se eu não estiver enganado. Esses dias era de novo. Né? E é um cara que não tem nada a ver com a igreja. Inclusive, ele já disse, já declarou, né? Que eu tenho coisas mais importantes para fazer domingo de manhã do que ir na igreja. Então, você olha para o cara e você vê que o cara é afortunado. Dons naturais. Dons espirituais, aí volta lá para 1 Coríntios 12, a gente estava lá na dons espirituais. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, está falando ali o contexto desse texto, desse verso, são dons espirituais. Manifestação, o que é um dom espiritual? É uma manifestação do Espírito Santo na vida de um crente que vai abençoar a igreja, que vai abençoar outras pessoas. São dons espirituais, e nesses dons espirituais estão os 9 que nós conhecemos. A gente vai falar sobre ele. Então, ali o verso 7 é especificamente dons espirituais. E não confunda dons espirituais com sinais que acompanham todo crente, que está lá em Marcos 16. Paulo está falando num contexto de dons espirituais. A gente vai entrar neles, vai falar de cada um deles, mas primeiro a gente está falando dessa diversidade e dessa gama de dons que existem. Então, tem dons naturais e tem os dons espirituais, manifestações do Espírito Santo, capacitação ou capacitações do Espírito Santo sobre a vida de um crente. Tem que ser crente em Jesus. Tem que fazer parte do corpo. Deus não sai usando qualquer um. Ele usa o corpo, ele usa o membro da igreja, ele usa o irmão, ele usa a irmã. Não está falando de ministérios aqui, está falando de dons espirituais. Então, dons espirituais são os 9 que Deus usa na vida do William, toma ali naquele momento, com um dos 9 dons, e ele é usado por Deus para tocar pessoas, tocar alguém, para ministrar sobre a vida de alguém, sobre o corpo, sobre a igreja. Entendeu? Isso é dom espiritual.
Beleza? Vai. Três coisas diferentes. Sim, eu dei uma pausa aqui na doutrina das diversidades. Tá. No 4, o 4 fala de dons, o 5 de diversidade de ministério e o 6 operações. Aí Diversidade de operações. Quando ele fala assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é para essas três coisas diferentes aqui ou essas três coisas são dons espirituais? Não, as três coisas... volta lá para o verso 4. 4, 5, 6. Ora, é que eu estava falando sobre a doutrina, eu não sei se acho que eu devo ter me interrompido e devo ter ido para outro caminho. Essa é a doutrina da diversidade. Verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, na diversidade de dons, qual que é a diversidade de dons? São os 9 que a gente vai ler em 1 Coríntios 12. Os dons de poder, os dons de inspiração e os dons São os 9 dons. Cura, de fé, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, profecia, línguas. Esses 9 dons se encaixam aqui no primeiro tipo de diversidade, que é a diversidade de dons. Diversidade de dons, quem opera, como eu estava na igreja, é o Espírito Santo. Então, eu tenho que entender bem isso aqui. Primeira coisa, diversidade de dons espirituais. Quem opera ele na igreja é a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que usa o crente, capacita ele naquele momento com um dos 9 dons para ministrar sobre pessoas, sobre a igreja. Isso é diversidade de dons. Então, é diversidade de dons, porque são 9 dons. Cada dom para a sua área, para o seu momento, para a sua situação, entendeu? Essa é a primeira parte da doutrina das diversidades. Diversidade de dons espirituais. Diversidade porque são 9. Então há diversos dons. Entendeu a primeira coisa? Sim ou não? Segundo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Senhor aqui no verso 5 é Jesus. Não é o Espírito Santo, não é o Pai, é o Filho, é Jesus, o nosso Senhor. É a pessoa da divindade que nós conhecemos como Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador. Quem opera os ministérios, estou falando agora de 5 ministérios, que aí é Efésios capítulo 4, verso 11, texto que você conhece. Vai lá. Efésios 4, 11. Pode voltar, volta no 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Segura aí no 12. Então, aqui é a segunda parte da doutrina das diversidades. Diversidade de ministérios, porque são 5 ministérios que Paulo escreve aos Efésios. E ele está falando da obra, nesse caso, que Jesus operou. Ele morre na cruz, o seu corpo físico fica pregado na cruz, a alma dele sai do seu corpo e ela vai fazer a obra que ela tem que fazer. E ela vai lá embaixo, leva cativo o cativeiro. Né? E aí, está escrito, Paulo escreve, e ele, Jesus, dá dons aos homens. Ou seja, ele pega homens, mulheres,
e dá esses homens, essas mulheres, como dons. Essa diversidade de dons ministeriais não são operações, são pessoas. Que são as 5: apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. 5 ministérios da igreja. Que é Jesus quem dá para o corpo, para a igreja. Então é Jesus. Essa diversidade de ministérios, quem opera e quem escolhe, quem determina é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que fez essa obra. É obra dele. Então é Ele que colocou uns como apóstolos, Ele colocou outros como profetas, Ele, Jesus, colocou como mestres, pastores e evangelistas para a igreja, para abençoar o corpo. Aí o texto continua, verso 12, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então são esses 5 ministérios que vão operar dentro da igreja, e tem que operar os 5. Bem-aventurada e bendita é a igreja, ou o ministério que os 5 ministérios estão na igreja. Não está tudo num homem só. Nunca vai estar tudo numa mulher só. No nosso tempo não é assim, porque ele reparte. Ele expandiu isso. Jesus foi o único que viveu os 5 ministérios. Depois que ele morre e ressuscita, ele vai para a igreja e distribui isso para a igreja. Então tem um propósito disso, o aperfeiçoamento dos santos. Então os 5 ministérios vão ajudar no aperfeiçoamento do corpo de Cristo, da igreja, vai ajudar, vai formar Cristo em nós. Então os 5 ministérios têm o papel de formar Cristo na igreja, de formar Cristo nos indivíduos, nos membros da igreja. Essa é a segunda característica dessa doutrina de variedade, de diversidades, de dons e agora de ministérios. Por que diversidade de ministérios? Porque são 5 ministérios. Então na igreja tem que ter o apóstolo. É o cara que edifica, que levanta, que tem visão, que expande. E tem muitas outras coisas que um apóstolo vai fazer. Né? Tem que ter o profeta, aquele que se levanta e diz, isso aqui está errado. Mas o profeta ele não fica só dizendo, está errado, está errado, tá errado. Não. Ele diz o que está errado e ele dá a direção para aquilo para fazer certo. E o profeta, olha para mim, profeta, irmão, quando um profeta vai querer pastorear a igreja, dá problema, porque, entendeu? Ele é um cara que se levanta e pá, 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 pá. E talvez o povo vai ficar meio triste. Então tem que ter os 5 ministérios na igreja. Tem que ter o evangelista. O evangelista é aquele cara que vem, que vai encher, ele vai lá fora, vai ganhar 10, vai trazer para a igreja e fala, pastor, cuida deles, vou buscar mais. E sai correndo. Ele não vai pastorear a igreja. Se ele pastorear, irmão, filho, é uma loucura, não vai ter doutrina, não vai ter muita coisa. O negócio dele é ganhar almas. E ele vai trazer para a igreja. Cuida aí, pastor, e vaza. E busca mais 10. Esse é o evangelista. O mestre é aquele que vai tirar a cera do nosso ouvido com relação à palavra. Você vai ouvir a palavra, você não entende, aí o mestre vem e fala, não, filho, calma. Geralmente o mestre é meio calmão, meio tranquilo, é duro às vezes engolir ele, né? Porque ele fala, você quer que ele pegue no tranco, ele não vai pegar tranco nunca, irmãos, porque ele é mestre, ele está naquela unção ali. Entendeu? O pastor é aquele da aliança, aquele que senta junto, que ou cuida da ovelha, que leva para o pasto, que livra dos inimigos, é o pastor. Então, isso é diversidade de ministérios. Isso quem opera na igreja é Jesus. Então, quando a igreja entende isso e olha para alguém, para o ministro e fala, e reconhece, Jesus escolheu ele para ser o pastor, para ser o apóstolo, para ser o mestre. Então, eu não vou ficar mexendo com isso, porque isso é a escolha de Jesus. E eu não sou bobo de ficar brigando com Jesus, né, irmão? Pelo amor de Deus. Uma pergunta? Nada? 1 Coríntios 12, verso 6. 1 Coríntios 12, 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ele está falando do Pai.
É outra parte da doutrina das diversidades. Doutrina da diversidade de operações. Eu preciso entender isso. E é Deus que concede aos ministros essa diversidade de operações. Por quê? Porque quando os dons forem fluir na igreja, há maneiras que Deus dá. E aí, os dons, quem dá é o Espírito Santo. A maneira como a pessoa vai manifestar esses dons é Deus que dá. Então, eu já andei com pastores, já conheço a história de pastores, lá em Brasília, tinha um que era muito louco, o pastor Francisco, ele era muito doido. Ele um dia estava numa igreja, muito cheia, e Deus falou para ele. Tinha uma parede assim atrás do altar, e tinha naqueles ventiladores grandes. E estava muito cheio, não tinha como ficar, fazer apelo, tal. Ele ia fazer um apelo. Deus usava muito ele com curas nos ossos, tal. O cara foi mendigo, ele foi morador de rua. Aí um dia ele estava na praça, assim, tudo sujo, catando lixo para comer, na lata de lixo, numa praça. E ele achou um terno, velho, tudo rasgado. Ele colocou aquele terno, andarilho, e estava na praça pegando lixo num cesto de lixo lá para comer. E aí passou uma senhora com uma menininha na mão dela, assim. E a menininha parou e falou assim: olha lá, mãe, um pastor. E aí diz que a mãe olhou assim, olhou para ele, daquele jeito, e falou assim: tá louco, filha? Que pastor é um mendigo? A menininha falou assim: não, mãe, é um pastor. E ele ouviu aquilo. Naquele momento ele largou o lixo, correu para uma igreja. Deus mudou. Deus usa o cara no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eu vi, né, ninguém me contou, né, não é um testemunho dele, eu vi, estava perto, quando ele ministrou, e a pessoa no chão, você ouviu os ossos dela estralar assim e tal, e o negócio era fantástico. E ele estava nesse culto, ele falou, estava no culto, não tinha como tocar todo mundo, porque estava muito cheio, e era pequeno o ambiente. Deus falou, põe óleo nos ventiladores e liga eles. Aí ele arrumaram uma escada, ele catou óleo da unção, colocou em todos os ventiladores e falou: eu vou mandar ligar o ventilador, você vai receber aí a tua cura. E ele ligou e o negócio pegou fogo. Não pegou fogo no ventilador, tá? Não foi gambiarra. Estava bem instalado. Pegou fogo na igreja. Deus operou maravilhas. Tá? Estava bem ligadinho. Tá? Não tinha gambiarra. Gambiarras maravilhosas. Não tinha. Arranjo técnico. Então, essas operações, quando eu não entendo o verso de Paulo, aí o pastor, o ministro tem uma direção, e aí eu fico no banco sentado. Pra que isso? Que coisa. Bom, faz isso não. Você não sabe do que você está falando. Está falando besteira, você não conhece a Bíblia. Ah, você não. Quem não veio hoje? Mãe, você está dormindo. Você... Irmão, Jesus cuspia. Ele cuspia. Fazia barro, lodo, colocava no olho da pessoa. Vai no tanque. Ele podia fazer, ele tinha as suas diversidades de operação, e Deus opera isso nos ministros. Então, irmão, quando você vê um ministro muito louco, fazendo coisas muito loucas aos teus olhos, não fica falando besteira, olha para o texto. Deus tem diversidade de operações para a vida de cada um. Então não é inventação de moda, não é graça, não é. É que Deus está falando com o ministro, ele vai fazer, conforme Deus falou para ele. Nessa hora você tem que glorificar Deus, pô, Deus está usando, está operando a nossa igreja com diversidade de operações. Diversidade de operações. O texto é muito claro para mim, diz, não sei se para você, mas para mim eu olho para o texto e é muito claro. Há diversas maneiras de Deus operar na igreja. Ele tem a liberdade para fazer isso, a igreja é dele. É Deus, e aí é o Pai que opera na vida do ministro. Jesus escolheu, o Espírito Santo deu dons, e aí o Pai vem só falar, faz desse jeito hoje. Alguém já viu alguma operação assim, diferente? Fala, eu já vi. É claro que você vai ter que confessar o teu pecado junto. Você vai falar, eu achei estranho no dia mesmo, tal, mas tem muitas. Então, diversidade de operações. Deus tem muitas maneiras de operar.
Ninguém fala nada. Verdade. Tá chato hoje, hein? Vou parar aqui. Primeira Coríntios capítulo 12, verso 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Antes, aí no contexto, ele vai falar sobre a diversidade de membros no corpo. Então, toda a igreja reunida é o corpo de Cristo. Amém? Todos os membros da igreja, e não só plenitude, mas mundialmente, universalmente falando, tudo isso é o corpo de Cristo. E há diversidade de membros que compõem esse corpo. Então, é só você olhar para o teu corpo e lembrar sempre disso, irmão. Sempre disso. Que há no teu corpo a diversidade de membros. Exteriores e interiores. Tem uns órgãos interiores ainda que fazem parte da diversidade de membros de um corpo. A cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo, que é a igreja. O corpo é a igreja. Cristo é a cabeça do corpo. Mas no corpo há diversidade de membros. E todos têm a sua importância. Todos têm a sua importância. O olho é muito importante, a boca é muito importante. Para uns a boca é muito importante mesmo, porque fala, né? É muito importante. O ouvido é importante. Então, quando você perde algum desses, você sente o baque, o impacto de perder isso. Por quê? Porque todos são importantes. Todos têm o seu papel de importância. Menos decorosos, a gente tem que ter eles mais em honra, mais em estima. Todos eles. Manda. Pastor, mas é difícil. É difícil, você falou, você vai ter que confessar teu pecado. Tá entendendo? Ele tá meio estranho esse som, tá? Vai, tá entendendo? Tá meio fã, parece. O microfone? Nossa, esse microfone não é a minha vai. voz. Não é a minha voz, né? Ó, você falou, manifesta aí, mas só que você vai ter que confessar o pecado. Manda, confessa. Publicamente é bom às vezes. Mas hoje é muito difícil você ver certas atitudes e não ter um pensamento que aquilo ali está errado. Quer um exemplo? Vai. Aqueles que você manda no WhatsApp. Quando você manda uma mensagem, aí você manda uns pastores fazendo umas determinadas atitudes. Deixa o menino rodar. Eu gosto muito daquilo. Não, tá certo. Como que pode assim, a gente olhar, por exemplo, para aquilo e falar que aquilo lá diante das pessoas ali numa calçada, por exemplo, é uma manifestação de Deus? Para isso, tem que operar na vida da igreja, né, os dons do Espírito. E aí vai ter que ter discernimento de Espírito. Que não é julgamento e não é preconceito. É discernimento de Espírito. Ele tem que estar... Porque tudo que a gente está falando aqui é importante e um complementa o outro e se encaixa no outro. Eu tenho que ter tudo isso. Porque senão vira só julgamento. Eu sei, mas por exemplo, uma pessoa fazendo aquilo lá, no meio de uma multidão que não está, vamos dizer, concentrada, não ouviu uma palavra, não tem nada, e a pessoa está tendo aquela atitude. Aquilo ali está trazendo mais... eu esqueci a palavra, mas julgamento do povo em geral, ao contrário da palavra, ou aquilo ali está trazendo alguma coisa escandalizando? Aquilo ali está mais escandalizando ou está trazendo uma palavra de salvação? Então, mas num contexto desse, se Deus toma a pessoa e ela sai rodopiando no meio ali, e tem lá 500 que não entendem, mas tem um lá caído no chão que viveu aquilo na vida, que um dia provou na vida dele
o dom de Deus, o poder de Deus tomando ele, e ele lembra da igreja que ele fluía no Espírito. E Deus está usando alguém rodopiando. O videozinho aquele que eu mando lá, não sei se você tem no teu WhatsApp lá, que o cara rodopiando lá. A Thaís viveu muito isso, né, no tempo dela sempre. Que o pessoal saía rodopiando lá. Eu já vi gente em Assembleia de Deus que a igreja saía, a mulher saía lá do fundo lá, rodopiando no meio da igreja, e parece que ela flutuava. E ela não tocava em ninguém. E aquele negócio ali, você fala, pô, Deus está nesse negócio aí. Então, Deus às vezes toma a pessoa, né, e para falar com alguém que um dia viveu isso e precisa de restauração nessa área. Então, é um exemplo bobo, mas pode acontecer. Pode ter isso. O problema nosso é assim, é que esse que é o problema. Nos falta discernimento espiritual. Eu fico só preocupado, mas isso vai escandalizar. Talvez não, talvez Deus está usando a pessoa para restaurar um outro. Esse exemplo de rodopiar é só um exemplo, mas pode ser um falar em línguas, um gritar, um pular no chão, um bater, se ajoelhar e bater. Sei lá, eu não sei qual é a manifestação. Mas eu preciso ter discernimento espiritual. Irmão, tem gente na igreja que se escandaliza com tudo mesmo. Tudo que fizer vai escandalizar. O cara é carnal. Não é o teu caso, tá? Tem gente que é chata mesmo na igreja. Qualquer coisa que acontecer vai escandalizar ela vai sair falando mal, vai reclamar, entendeu? Ela vai pular de igreja em igreja. Ela vai acontecer isso. O que eu tenho que ter na minha vida é discernimento espiritual, saber que Deus está ali agindo, ou não. Eu acho que tudo que for carnal, motivação carnal, se for demônio, a verdade vai aparecer, irmão. Uma hora, a verdade daquilo vai aparecer, vai surgir. E Deus vai mostrar para a igreja que aquilo lá é carne, demônio, ou que é ele mesmo. O meu cuidado é sempre saber, ter em mente que há diversidade de manifestações. Mas eu preciso ter discernimento de espírito. É isso que eu preciso ter na minha mente e no meu coração. Eu preciso levar a sério isso. Não é julgamento, não é preconceito, não é achismo. É discernimento espiritual. É diferente. Acho que dá um pouquinho de... incomoda a gente de uma maneira ruim. Aquilo te incomoda. Agora, quando te traz alegria, aí eu tô... Tinha um irmãozinho na igreja há muito tempo atrás, que é primo do Bruno, se não me engano, que ia na igreja lá, e um dia ele começou a rodopiar lá, em umas mãos, tinha uma cadeira de plástico ainda, era um culto à noite, nem sei que culto que era, mas era à noite. E estava do meu lado o abençoado aí naquela noite. Eu não sei porquê, de cargas d'água, eu fui lá para frente e fiquei assim meio no meio da igreja, cadeira de tudo de plástico ainda. E na hora lá ele começou a rodopiar e derrubou todas as cadeiras. E quem estava perto sentiu muito mal-estar naquilo. Então, o cara ali estava rodopiando, mas se sentia na carne, assim, na pele, assim, um mal-estar, uma falta de paz, uma coisa horrorosa. Então, isso é Deus mostrando. Aquilo ali não é. Aquilo ali é só uma manifestação da carne, ou de demônio, sei lá o quê. Mas ou da carne. Não fluiu, não fez bem, não testificou, não trouxe paz. E vai aparecendo depois. Ele fala, Deus traz a verdade, traz a tona. Aí você sabe que aquilo lá é só carne. Deus trouxe a tona. Mas eu tenho que tomar cuidado com essas manifestações. Onde eu estava mesmo? Não sei onde eu estava. Dos membros. Né? Diversidade de membros. Então, todos são importantes. Talvez você olhe do seu lado, você está vendo só um dedão do pé. Mas se não tiver o dedão do pé, a pessoa perde o equilíbrio, ela cai. Então, o dedão do pé é importante. Talvez você está olhando do lado aí, está achando assim, isso tem uma cara de verruga. Não, não é, irmão. Não é. Quem está do seu lado aí é membro do corpo e é importante para o corpo. Faz parte. Deus vai usar ele, vai usar ela. Então, todo mundo tem a sua importância e o seu papel no corpo. Cristo é o cabeça. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós somos importantes. Temos um papel a desempenhar.
Temos uma função. Então não despreze, não menospreze e também não se sinta desprezado ou menosprezado. Paulo diz isso no contexto ali. Ele fala, mas porque um dos membros olha e fala, eu não sou tal membro. Então o problema não é só quando eu olho e não valorizo o outro membro. É quando eu olho para mim mesmo e não me dou o valor no corpo, no contexto de corpo. Então quando eu acho sempre que o outro é mais importante, é um membro mais importante. E não é isso que Paulo está ensinando. Está ensinando o contrário. Eu tenho que olhar para mim e ver a minha importância no papel de corpo de Cristo. Todos nós temos. Então não cabe autocomiseração. Você tem que valorizar o membro que você é mesmo, diante de Deus. Amém? Quem quer falar alguma coisa? Nada? Lá para frente. Vai, não. O que é que está escrito aí? Vamos ver. Não. Tá mais falando do corpo? Pode falar, eu não... Vai, manda. Lê aí. Não. Acho que eu não entra nessa parte, não. Não, o que eu quero perguntar se vai entrar depois em ordem e decência no culto lá de 1 Coríntios 14, a partir de 26. E no 32 fala assim, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos seus próprios profetas. Então, muitas coisas que a gente vê, por exemplo, isso que está se falando aí de rodopio e algumas outras coisas, eles não são tomados pelo Espírito, não estou falando de uma maneira geral, mas quando fala assim que eles estão sujeitos ao Espírito da pessoa, a pessoa está sabendo o que ele está fazendo. Claro. Mas não perde consciência. Não Perder está a consciência inconsciente. é possessão demoníaca. Então, Mas é o que Paulo está dizendo. Mas ele pode rodopiar consciente que está fazendo isso no espírito. Ou ele pode rodopiar e está possesso por demônios. Então ele pode ter as duas coisas. O que Paulo está dizendo aí é o seguinte: quando você fizer alguma coisa, você tem que saber que você está fazendo aquilo e tem consciência do que está fazendo. O profeta tem domínio sobre o espírito. Então não é assim que ele faz uma coisa, aí eu já vi acontecer isso. Pessoas que falam profetismo, fazem coisas e falam assim, eu não lembro que eu fiz nada disso. Ou vamos lá, rodopiam, né, pulam, fazem, eu não lembro o que aconteceu. Aí cai no chão. Aí vai falar, você viu que teve... eu não lembro nada disso. É o que Paulo está dizendo. Não pode... Se acontecer isso, é possessão demoníaca. O que Paulo está dizendo é o seguinte, tudo que você fizer como um profeta, como manifestação, você tem que estar consciente que está fazendo. Então eu posso sim, eu posso rodopiar, eu posso estar cheio, posso pular, gritar, eu posso sair correndo da cadeira, subir no altar, vir para cá e pular aqui e gritar. Eu posso fazer tudo isso pelo Espírito. Mas eu tenho que saber, depois que acabou o culto, tenho que saber, Deus me tomou, mudou aqui dentro, e eu estou cheio, eu estou renovado, estou restaurado. Eu tenho que estar consciente. Não é fazer tudo isso, aí eu sento na cadeira e abaixo a cabeça e não sei o que eu fiz. Você foi? Não sei, é possessão. É o que Paulo está dizendo. Tudo que você fizer pelo Espírito, tem que ter consciência de que você é um ser humano e que em você habita o Espírito Santo e ele tomou você e você se entregou e você fluiu naquilo. Mas você não perdeu em nenhum momento a consciência, sabe, o discernimento das pessoas, do culto, você está ali. É lógico, se fizer isso no meio do culto da palavra, aí não é o Espírito Santo. Então, de cara, eu posso entender já. Está tendo a palavra, que é a mais importante de todas as coisas do culto, é a palavra, está lá pregando. E alguém se levanta e sai tomado. Pela Bíblia, não precisa nem de discernimento. Pela palavra, eu já entendo que não é de Deus. Porque não pode ter uma outra pregação na pregação. Não pode ter uma outra revelação maior do que a palavra. Aí que ele fala, o profeta, está falando do contexto especificamente de profeta, de dom de profecia, o contexto aí. Então eu tenho que tomar cuidado também com o contexto. Ele está falando, eu não posso estar aqui um profetizando, o outro levanta e profetiza junto. Vira uma bagunça. Essa é a ordem de decência que Paulo vai falar no capítulo 14 sobre profecia. Ele fala também em Romanos 14, também fala sobre isso. Em Romanos 14. Então é esse o contexto que você está lendo aí. É de profecia. Não é de dom, de manifestações, não é disso, é de profecia. Porque, por exemplo, acabou a pregação e tem um momento de oração aqui
e o pastor fala assim, ó, tem um momento de você fluir agora nos dons. Cada um vai ter um dom, vai ter uma manifestação, vai ter tudo diferente. Aí está liberado. Do púlpito está liberado. Aí pode ter uma profecia lá, uma profecia na vida do outro ali, de outro irmão, pode ter. O contexto aí é ordem de essência, está tendo uma pregação, uma palavra, que é a revelação maior, eu não posso levantar no meio, assim, já vi acontecer muito isso. Você vai achar fácil isso na internet. E eu já vi muito isso, tentativas de aparecer. Isso é carne ou é demônio. Aí não precisa ter nem discernimento, irmãos. Pela palavra, eu já posso repreender aquilo. Já posso chegar lá, encostar e falar, ó, irmão, senta aí. Depois você profetiza, tá? Porque agora é a hora da palavra. Se tiver no altar pregando e alguém levantar, assim diz o Senhor, não é Deus. Não pode ser Deus. Biblicamente, não pode ser Deus. Ah, mas não pode ser Deus, porque ele está contrariando aquilo que ele deixou escrito como ensinamento para a sua igreja. Esse é o contexto que o Salvador está lendo ali. Não é de a pessoa sair dançando no meio da igreja, ela está contra porque ela não conseguiu reprimir o espírito dentro dela. Não é esse o contexto. Então, a hora e a maneira para isso. Por exemplo, eu não posso bagunçar o culto. Mas na hora do louvor tem uma liberdade, não tem? Você não pode dançar na hora do louvor? Você não dança porque você está meio veião, está meio enferrujado, está meio cheio de 9 horas. Vou aqui só adorar aqui. Adorar como você quiser, beleza. Eu também não estou dançando muito, mas eu posso sair do meu lugar e dançar aqui na frente, por exemplo. Não posso? Na hora do louvor? Posso ou não posso, Thaís? Posso ou não posso, Fernando? Não posso? Dançar aqui na frente na hora do louvor? Eu posso vir aqui, pular, dançar na hora do louvor. Na hora da palavra, posso fazer isso? Ordem de essência. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Igual Davi. Eu não sei a proporção, o texto não mostra a proporção que Davi dançou em Jerusalém. Ele trouxe a arca, né? Cada 6 passos tinha um sacrifício. Demorou para trazer a arca. Quando entrou em Jerusalém, ele não estava pelado, tá? Não estava nu. Ele estava só sem a roupa de rei. Sem o manto real, mas estava com uma veste de linho. E aí ele estava dançando. Eu não sei a proporção que Davi dançou. Mas o texto me mostra que ele dançou mais que todo mundo. Estava todo mundo feliz, era festa, o contexto era festa, mas o texto me mostra que ele dançou muito mais. Porque a Mical, lá na janela, olhou e falou, ó, como um vadio, como um vagabundo aí, você estava dançando, como um louco, dançava diante das mulheres. Aí Davi olhou e falou, cara, Deus me escolheu e rejeitou seu pai. Eu não tenho culpa disso, eu estou feliz com Deus. Então, é isso que eu estou falando. O contexto que o Salvador leu ali é um contexto de... A gente vai entrar mais para frente sobre os dons espirituais, e ali a profecia, o dom, mais especificamente. Então, essa questão de o espírito profeta estar sujeito ao profeta é isso. Tudo que eu fizer, eu não posso depois culpar Deus. Ai, foi ele que me tomou e eu não sabia o que estava fazendo. Mentira. Então é demônio. Se apagou a memória do que fez, é possessão demoníaca. Não é o Espírito Santo. Porque a pessoa do Espírito Santo em mim não anula não anula quem eu sou, o que eu penso, não anula. Ele só potencializa para o reino dele. Mas não anula o indivíduo. Entendeu? Vai. Falei, calcem as suas luvas de boxe. Não, eu só quero considerar uma coisa. Vamos tomar por base a nossa igreja, a nossa tradição, porque existe uma tradição de culto na nossa igreja. Você não acha que fica muito difícil para a gente, às vezes, ver uma coisa tão diferente assim em um outro culto, que possa acontecer essas coisas e você achar que aquilo é normal? Por isso que talvez não aconteça. Porque nós estamos presos, se usar uma palavra perfeita, e que se o pastor estivesse aqui, talvez ele comentaria no final, tradição do culto. Ele já falou 1 milhão de vezes que o culto está aberto para fazer diferente num domingo, fazer diferente no outro, para fazer um negócio. É que nós temos medo disso aí, de assustar os visitantes, de causar constrangimento. E talvez nisso
nós estamos perdendo o fluir do Espírito Santo na igreja. E aí nós mantemos as nossas... Você usou a frase perfeita. Perfeita no contexto, mas não é aquilo que Deus quer. Nossa tradição, temos uma tradição nos nossos cultos. Não pode ter isso. Não deveria ter isso. A gente tem que ser liberto disso. Tem que deixar ele fluir. Tem que deixar ele fluir. Será que então nós estamos de verdade deixando ele fluir? Por exemplo, eu, quando vou pregar, domingo, por exemplo, já falei, vou falar de novo, tem problemas sérios com isso. Eu deixo para a última hora, e aí eu vou parar um pouquinho lá e vou buscar, tá, vou orar, mas lógico, na semana eu estou orando, estou pedindo, mas eu não foco ali, porque tem outras coisas para fazer e tal. Então aí Deus vem com misericórdia e faz, e dá uma palavra ali e eu vou. O pastor Veronese, a gente tem visto, às vezes Deus fala com ele na semana, ele já falou aqui umas vezes, Deus fala algumas coisas com ele na semana, mas ele aqui na hora do, você percebe que na hora do culto, do louvor, ele está ouvindo os louvores, e aí que Deus vai dar uma palavra para ele. Muitas vezes tem sido assim. Aqui. Ou seja, isso é confiar completamente. Pensou você? Já pensou alguém que prega aqui? Eu tenho problema, às vezes eu erro nisso. Eu vou falar, ô Carlinhos, prega aí. Ô De Paula, prega aí. É terça-feira. O culto é na quarta. Aí para a pessoa, às vezes, não, me dá uma semana, me dá 15 dias para preparar. Beleza, eu respeito isso, eu faço isso às vezes também, mas assim, você vê que a gente está confiando em quê? A gente está com medo de não fazer nada, de perder o controle, de ter tudo ali, ou não é assim? Fala a verdade, é assim ou não é assim? Claro que é. No fundo, é nossa preocupação, é zelo, é temor a Deus, para não fazer nenhuma loucura, lógico que é, para não pregar heresia, mas aí eu vou estudar, eu vou ficar ali, talvez eu precisava abrir mão disso, para deixar o culto fluir como ele quer. Espera aí, um pouquinho. A Keila está ali. A parte de dança. Nós cremos nas danças proféticas, não cremos aqui no nosso ministério? Mas quando começou não tinha problema? Se elas pegarem e tiverem uma dança espontânea, bom, você acha que não tem um monte de crente, falando do nosso contexto agora, plenitude de vida, acha que não tem um monte de gente dentro da igreja no culto de domingo, que olha para todas as coisas que é feito, vaso, lamparina, aí um dia quebraram os vasos de barro, lá não lembra? Quebraram os vasos de barro. Acho que não tem um monte de crente velho, desculpe, tradicional, assim, na tradição do culto, que hora que viu os vasos quebrando, batendo no chão, para que isso? Vai quebrar o piso, vai estragar, vai manchar tudo, para que esse negócio? Acho que não tem isso, irmão. Se uma dança profética gera no meu coração uma barreira, imagina Deus tomar alguém aqui e rodopiar no espírito. Eu vou embora, eu vou lá para a primeira da cidade. Que lá é mais... Não sei, não sei como é que é lá. Quero saber como é lá, não interessa. Tô nem aí. Fala aí, cara. Eu acho que é muito... Não é polêmico isso, mas é muito tênue a linha. Porque é difícil a gente não pode, né, como homem, ficar julgando. Mas o que me incomoda, vou ser bem sincero, tá? Não estou falando da nossa igreja, não. Mas quando o homem classifica a igreja por essas manifestações, vamos dizer assim. Porque eu acho que aí fica meio perigoso. Por que eu estou dizendo isso? Eu fui lá na igreja, nossa, lá a coisa ferve. Nossa, todo mundo rodopiando. Você está entendendo? E às vezes não é uma coisa de Deus. Eu não estou falando que não é, você está entendendo? Mas eu estou falando assim, a nossa igreja está morta, não tem quem rodopia. Você está entendendo onde eu quero chegar? Muitas vezes as pessoas buscam coisas achando que isso são manifestações de Deus. E quando ela ocorre, é uma manifestação do Espírito Santo natural. É a sua pergunta. Você pode sair do seu lugar e ir aí na frente dançar? Se for no Espírito, sim. Eu acho que essa tem que ser a resposta. Entendeu? Se for no Espírito, sim. Porque se for na carne, não. Você já pensou se virar moda? Todo mundo vai lá na frente. Nossa, a igreja está pegando fogo. E muitas vezes não está. Está na carne. Né?
Veja bem, é o que eu falo, é muito sensível, né? Isso daí. O que me preocupa é assim, as pessoas classificarem isso como manifestações do Espírito. Eu preciso ter isso. Ah, eu preciso. Eu vou. Deixa eu ver se eu falo isso, eu não falo. Eu participei. Não participei, não. Eu falo que eu perdi um sábado. Desculpa o termo. Que eu fui um sábado à tarde. Descobrir o dom do Espírito que eu tinha, vamos dizer assim. Aí o cara distribuiu lá um questionário, você respondia algumas respostas e tal. Por quê? Porque eu precisava ter, você está entendendo? Puxa, olha, e eu saí de lá, olha, rapaz, hoje eu descobri que mudou isso na minha vida? Nada. Por quê? Porque é o Espírito que distribui, e ele distribui como ele quer para o corpo, não é para a pessoa se sentir bem. É para o corpo. Então eu vejo assim, quando as pessoas começam a buscar isso de uma forma incessantemente, como se isso fosse algo importante para, vamos dizer assim, classificar a igreja. É a mesma coisa de igreja lotada, vai. A igreja lá está fervendo, ela está lotada. Né? Muita gente fala isso. E tem igreja vazia. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Nem sempre uma igreja lotada, ela é uma igreja que está centrada na palavra de Deus. Então, mas ó, deixa eu falar uma coisa. Tá gravado lá, tá gravado, tá? Não, eu não estou, pastor, pelo amor de Deus, não, estou falando. Tá gravado aí, não tá? Não sabe se tá gravado? Tá gravando. Então, eu falei desde o começo aqui, eu estou falando desde o começo. Em nenhum momento eu falei diferente. Não, sim, Tudo pastor. pelo Espírito. Se exatamente. não for pelo tudo na igreja de Cristo. De quem que é a igreja? Quem que é o cabeça da igreja? Cristo. É Cristo. É Jesus. Ele tem todo o poder, ele conhece cada um dos seus membros. Então, o Espírito Santo, ele age na igreja. Tudo que não for pelo Espírito vai ser mostrado. Vai vir à tona, vai vir a verdade. Quem dança pela carne ou por demônio, quem prega pela carne, quem canta, quem dança no ministério espírita de dança, quem faz qualquer coisa pela carne, não prevalece. Uma hora a verdade vem à tona. Deus não deixa o espírito do engano ficar na igreja dele. Não deixa. Tudo que eu falei é isso, é pelo Espírito Santo. Eu, Marcos, eu creio de todo o meu coração e sonho fervorosamente de viver avivamento. Se você tem problema com essas coisas, cuidado, que corre o risco de você não viver o avivamento. Avivamento não é um culto legal, avivamento é um período. E tudo que acontece de avivamento numa igreja reflete na sociedade, no bairro, na cidade, tudo. Falando de avivamento, falando de manifestações. O Espírito vai tomar o servo, a serva, o velho, o novo, a criança, e vão profetizar, vão ter visões, vão ter sonhos. Tudo isso pode ser num culto. Eu creio e almejo, desejo viver isso ainda, que o Senhor me permita viver isso. Avivamento, onde o culto está no controle, e pegue fogo, e as pessoas chorem, se derramem, dancem, pulem, saltem, rodopiem. Eu, Marco, falando, eu quero ver isso, e eu sonho um dia ver isso. Se isso acontecer e for do diabo, e se for de homens, Deus vai revelar a verdade, irmão. Confia que Ele conhece a igreja. Entendeu? Eu estou falando desde o começo, tudo pelo Espírito. O que não é pelo Espírito, vai vir à tona, fica tranquilo. Ele vai trazer a verdade. Então é isso que eu estou sempre... Não, perfeito. Eu não tenho dúvida disso. Eu quero... o que eu falei. Eu continuo crendo e continuo desejando. Na hora do louvor, bem cheio de unção, nem ter tomado aqui, dançar aqui na frente, pode vir todo mundo dançar, todo mundo pelo Espírito, Deus batizando com línguas estranhas, Deus operando milagres naquela hora ali, acontecer tudo ao mesmo tempo, salvação, libertação, batismo com o Espírito Santo, curas extraordinárias. Eu creio que pode acontecer tudo isso. Talvez nós não estamos vivendo porque nós estamos com um culto tradicional. Não é culpa de A ou de B. Nós temos no nosso coração uma ideia de culto. E esse que é o problema. Se sair um pouquinho fora, vai ter quem vai reclamar. E isso, desculpa o tempo, pode ser uma desgraça para a igreja e não a graça de Deus. Porque eu estou mantendo o meu culto ali.
Aí, se eu estou aqui sentado, ali, eu tenho o meu jeito de adorar, eu estou ali quietinho, está tendo louvor, eu estou ali adorando, estava me quebrantando. Aí eu ouço alguém gritar lá, rodopiar na cadeira, dando glória a Deus, aleluia. Eu vou parar aqui a minha adoração, eu vou pensar, na hora, é reflexo. Para que isso? Nossa, tem um visitante tal aí. Nossa, eu vi o irmão, a pessoa tal entrando na igreja, ela nunca mais vai voltar aqui. Ou não acontece isso? Não precisa responder não, porque eu sei que é uma pergunta retórica, eu sei que acontece isso. Tá? Então, talvez por isso Deus não manifeste mais o seu fluir como Ele quer fluir. A igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, 11 e 13, fala que lá tinha mestres, profetas, apóstolos, doutor. Os caras estavam lá no culto, entrava lá o ágapo, pegava lá o cinto dele, pegava o cinto de Paulo, amarrava Paulo. Imagina alguém no culto aqui. Fala a verdade, irmão. Se eu pegar aqui, eu não estou usando mais cinto, mas pegar o cinto aqui e amarrar no Lelene, e dizer assim diz o Senhor, então, vai falar, que bobaquice é essa, gente? Amarrar o cinto na irmã? Amarrar o cinto no irmão, para que isso? Ou não é assim? Veja, as pequenas coisas, às vezes meu coração está impedindo Deus fluir. Eu repito, talvez a dança a enche. Eu não lembro quem foi que comentou esses dias. Alguém comentou que alguém falou desses panos que usa. Para que ficar tremulando esses panos na hora do louvor? Meu Deus do céu, vê se isso não é coisa. Mas vê se isso não é. Não, fala a verdade, irmão, fala a verdade. Você é crente, eu não sei qual é o teu nível de sonho. Eu quero viver vivamente. Agora fala para mim. A pessoa dentro da igreja, no louvor, a pessoa achar ruim que as meninas estão balançando uma bandeira, um pano ali, um pano. Pastor. Não, pelo amor de Deus. Estou dizendo que é você que pensa isso. Ou será que talvez é você que está pensando isso aí, está achando ruim? Aí talvez, peraí, calma. Aí eu vou falando agora, vou no microfone. Vou até meio-dia falando agora. Aí talvez aquela pega aquele pano. Aí aquela pega aquele pano e vem aqui no meio da igreja. Aí ela vem aqui no meio da igreja. Aí passa no cabelo da Lana. Aí levantou um pouquinho penteadinho dela. Aí ela vai falar, mas pra que mexer meu cabelo, esse pano aqui? Ou vai falar que não é assim. É assim. O nível tá assim. Então, tocou no cabelo do irmão com um pano. Aí, pra que isso? Aquela, fica inventando moda. Às vezes a pessoa, aqui eu vejo o pastor Veronese, para arrancar um glória a Deus aqui é um sufoco. Então, mas parte daí do microfone, que às vezes tudo mais, mas será que pode, será que não sei, isso é demônio. Então, aí à frente tem que dar essa liberdade. Mas eu estou aqui defendendo a liberdade. Não, o senhor está defendendo agora, mas às vezes vai falar... Não, eu sempre defendi isso, é só puxar ali o arquivo que tem de pregação. Eu acho que a igreja toda quer essa liberdade, mas será que não é demônio, será que não é da carne? Então fica muito preso. Mas eu tenho que ter esse cuidado, tem que ter esse zelo. Para eu ter esse zelo na igreja, eu tenho que ter dons espirituais. Mas a igreja fica com medo de dar um glória a Deus. Não, mas a igreja não é do microfone. Porque a pessoa que está aí na frente, o que é aquele gritaria, o que é? A pessoa fica presa nisso. Então ninguém se tem essa liberdade. Precisa ter essa liberdade. Tá bom, então você precisa pegar lá os arquivos de pregação que tem lá, do pastor Veronese, e as minhas, por exemplo, desde a dominical que eu faço aqui há muitos anos, desde a Rua Amazonas. Eu estou aqui defendendo a liberdade do Espírito Santo. Eu estou falando que pode dançar. Está falando que eu estou falando. É lógico, tudo, eu estou dizendo aqui desde o começo. Tudo que eu falei, desde o começo está lá gravado, é pelo Espírito. Se for pelo Espírito, vai permanecer, vai ter paz na igreja. As pessoas Mas a igreja é de Deus, é pregada a palavra de Deus, então as pessoas têm isso. Isso é natural. Agora, se eu fico repreendendo o que pode ser demônio, pode ser carne... Mas todo mundo fica... repreendeu? Quando porque nós não temos o controle daquilo que nós fazemos? Temos. Temos. Então, as pessoas ficam com medo de se manifestar. Mas a culpa é delas. Como que é a culpa do microfone? Quando foi que o pastor Veronese proibiu alguém de dançar aqui? Ou de dar glória a Deus? Mas, por exemplo... O senhor está pregando. Mas eu não estou pregando, isso aqui é uma aula. Eu estou falando sobre isso, a liberdade. Eu estou ministrando o que está na palavra. Mas tem o mais, o porém, é demônio, é carne. Então as pessoas ficam presas. Mas na Bíblia tem o mais e tem o porém. Eu preciso passar para você, ou para as pessoas, o que é o mais e o que é o porém. Eu não estou dizendo que você vai fazer. Está escrito que tudo que for feito seja para a glória do Senhor. Eu tenho que ter discernimento de espírito. É só isso.
Mas a igreja não é bem Se instruída? eu estiver aqui sentado, eu não estou impedindo ninguém. Se eu estiver aqui sentado na hora do louvor, alguém for rodopiar e dançar, o discernimento é para mim. Sou eu e Deus. Eu não vou sair do meu lugar e ficar julgando a pessoa. Oh, para. Não. Mas se Eu vou julga. deixar. A realidade é essa, mas se julga. Não, eu não julgo. Mas se julga. Não, eu não julgo. Ninguém. Por exemplo, o senhor deu o exemplo que o senhor se sentiu mal perto do cara, mas às vezes para a pessoa é liberdade. Não, era demônio. Foi Aí- provado depois que era demônio. Eu estou dizendo para você de casos que eu vivi. Estou dizendo que me contaram. Era demônio. Foi provado que era demônio. Que não era espírito, era carne. Não foi eu que julguei. Outros líderes espirituais da igreja estavam na mesma reunião. E eles falaram, não é Deus. E a pessoa, e o fruto da pessoa, logo depois, foi terrível. Ou seja, não era Deus, era demônio. Porque pelo fruto, você conhece. Não pela manifestação, pelo fruto. Mas E tem naquela pessoas- hora não teve paz. Mas tem pessoas que viveram uma vida lá atrás que era totalmente no espírito e hoje não está mais. A gente não pode julgar assim. Eu tive um Culpa exemplo, por delas. exemplo. São Uma culpa pessoa, delas. uma pessoa profetizou na minha vida há 10, 15 anos atrás. Na hora, eu vou chegar, o cara está querendo me agradar. Mas depois essas coisas se cumpriram. Então, às vezes, a gente faz um rebuliço de certas situações e depois não é nada daquilo. Quem mais quer falar? A Ana Maria que quer falar. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Todo ano tem um abençoado que fala assim: você vai fazer retiro, você vai esticar pano preto, vai pôr luz colorida, para que esse som lá de Votuporanga vai escutar o som. Para que isso? Todo ano eu escuto isso, todo ano. Mas por que todo ano eu faço? Cara, não é ele que está mandando, eu quero que toda aí. Entendeu? É isso, é pensamento de Deus, baixo uma autoridade espiritual, pastor Fernando, vamos fazer, acabou. Entendeu? A gente, você sabe, você como forte ajudou a gente. Quanto que a gente escutou, gente? Vai ligar domingo. Os irmãos novos, vai desligar a luz da igreja, vai desligar. Vocês ficaram o evento. Eu não pude, pelo meu serviço, eu não pude estar aqui. Mas eu senti a glória de Deus vendo pelo celular. Foi abençoado o evento. Entendeu? Aí a gente não pode parar a nossa obra em Deus pelo que a pessoa fala. A pessoa vai, irmão, tal, não sei o quê. A igreja vive nessa área. Quem quer falar? Que a Ana Eu Maria quero queria falar. falar. A pastora Cátia queria Então, falar. ó, é assim, eu acho que talvez eu que tenha começado toda a confusão. Em nenhum momento o senhor disse isso, que pode vir dançar aqui na carne. A primeira coisa é isso que eu quero explicar. Não só não É, disse. não. É só por buscar Mas o também arquivo não lá foi que o que eu quis pastor dizer. viu? Veronese, pastor Acho que- Marco, pastor Fernando, nunca. Não, isso nunca houve. Há nunca... uma diferença muito grande entre eu ensinar o que está escrito Sim. e eu, no microfone, proibir pessoas de terem. De Pastor, fluírem mas no eu não Senhor. usei em nenhum momento a igreja aqui como exemplo, né? Foi bem claro, tá? Agora, o que acontece? O que o Salvador estava querendo dizer, eu acredito, né? Que eu entendi e também foi o que eu quis dizer, é que assim, a gente não pode, tá? É o que ele falou, quando for do Espírito, vai ser espontâneo da pessoa e vai acontecer, né? Só que eu vou dar um exemplo da Bíblia, né? Simão, o mágico, ele fazia mágica e as pessoas o viam como um grande homem de virtude de Deus. E ele fazia artes mágicas. Tanto é que depois Felipe pregou para ele conhecia Deus, e a primeira coisa que os apóstolos vieram, estavam recebendo o Espírito Santo, ele quis comprar, né, o batismo com o Espírito Santo. Então, quer dizer, há os dois lados, né? Então, a gente tem que ter ordem, eu acho assim, a gente tem que ter ordem e decência, sim, né? Quando for do Espírito Santo, é o que o senhor falou, perfeito. A explicação Gente, muito beleza, clara. Tá bom, pera um pouquinho. Só que a ordem e decência que está no texto bíblico tem o contexto da profecia. A gente vai entrar nisso, meu frente. E é o contexto da profecia.
na hora do louvor, no final, numa liberdade, rodopiar, profetizar, dançar, eu posso fazer isso com a igreja inteira. E eu vou repetir, eu creio nisso, nós vamos viver isso, eu pelo menos vou viver isso na minha vida, em nome de Jesus. Eu vou ver isso acontecer na minha vida, eu tenho certeza disso. Então, essa é a diferença. Essa ordem em contexto tem o contexto do texto. Ordem de essência tem um contexto que pode dizer na lei de profecia. Não é assim, porque senão eu vou ligar isso com o culto inteiro. Deus não pode fazer nada, então, porque tem que ter ordem de essência. Não é esse o contexto. É só isso. Quem que... Então, a nossa igreja já viveu isso. Eu, logo que eu entrei na igreja, era esse mover do Espírito, mas é por isso que nós estamos vivendo isso. Que Deus quer trazer isso de volta para nós. É o que eu né? creio. E é o que a gente está aprendendo. É que muitas vezes a gente se esfria mesmo, porque a gente acha que vai escandalizar o irmão. Outras pessoas falam, nossa, tem hora que eu tenho vontade de falar em línguas, mas eu vejo que, quando era na outra igreja, a pessoa falava assim, nossa, eu tenho um fogo em mim, eu quero falar em línguas, mas aí eu vejo que eu vou gritar, eu vou falar, e eu tenho medo de escandalizar a igreja. Mas, gente, é o romper do Espírito Santo. Outras vezes eu vi o Ministério do Louvor ali louvando, e eu ainda falei para o Fernando, é isso que Deus quer ver na igreja. Porque o irmão Kaique estava louvando, de repente ele largou tudo. Ele largou tudo e começou a adorar. E eu, assim, abri o meu olho, porque muitas vezes a gente, na hora que a gente está na igreja, é melhor você nem ficar olhando, porque você se dispersa. Mas eu olhei para o Kaique e vi o mover do Espírito nele. Ele começou a chorar e adorar a Deus e não tocou mais. Mas eu falo assim, a igreja tem que viver isso aí, cheios do poder do Espírito Santo. Só que a gente tem que ter discernimento, é o que o pastor falou, discernimento de entender e não julgar o irmão, porque quem vai julgar é o Senhor. E depois, igual fala, quem vai mostrar quem é o Senhor mesmo. Então eu vejo assim, eu estou entendendo tudo que cada irmão está falando aqui, mas a gente tem que se romper. É o que a palavra diz ali, cheios do poder do Espírito Santo. Aleluia. É o que a igreja está vivendo hoje, é um esfriamento, que antigamente tinha isso, mas a gente se esfriou. É a igreja em geral, né? Exatamente, é o que a gente está vivendo na escola bíblica, né? Eu já vivi os dois lados, então eu posso dizer assim com propriedade que Deus, o Espírito Santo, ele é muito educado. Lá tem uma maneira de agir. Deus não vai escandalizar a igreja. Se for de Deus, não vai haver escândalo. Deus vai usar do jeito que precisa ser usado nesse lugar. Porque se aqui não dá certo rodopiar, eu vejo aqui Deus usando alguns irmãos, falando em línguas, indo colocando a mão. Não necessariamente, às vezes, vai ter um rodopio que vai escandalizar a igreja, porque pode ser que tenha, mas Deus sabe a intensidade, o jeito certo, para não escandalizar a igreja dele. Porque eu já vivi lá, era de um jeito, aqui é de outro, cada lugar um sistema. E Não, Deus sabe o que faz. Eu entendo a sua colocação, mas eu tenho que tomar cuidado também com esse escandalizar a igreja, porque, na verdade, pode ser que Deus simplesmente não faça porque a igreja acha melhor que ele não faça. Então a gente vai passar a vida inteira chegando, sentando, ouvindo 3 louvores, ouvindo a palavra e indo embora para nossa casa. Porque a igreja vai se escandalizar. Mas eu digo para você, e eu creio que eu vou viver isso, em nome de Jesus. Deus vai chegar um dia e vai vir e vai descer de tal maneira que o louvor vai ser diferente, que a dança vai ser diferente, que a pregação vai ser diferente. Talvez nem tenha pregação e vai fluir. Pedro chegou na casa de um para pregar, começou a pregar, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu, batizou todo mundo. Todo mundo. Acabou a mensagem de Pedro. Eu vou viver dias assim, eu tenho certeza disso.
E eu creio que a gente vai viver dias assim. É tudo que a gente não me... Pastor. Para muitos deles, o cristianismo dele é o domingo à noite. Deus não vai abençoar pessoas assim, não abençoa, esquece. Pastor, posso falar? Manda. Posso? Tem moral de falar descendo rodopiando aqui? Eu creio que a gente já está vivendo esse tempo. Muitos talvez não abriram ainda, né, a visão. Mas de uns tempos para cá eu percebi muito forte isso, que Deus está começando a romper aqui no nosso ministério. Eu creio que será muito isso que o pastor Marcos falou, a gente vai viver sim. Eu quero viver isso aqui nesse ministério. Eu declaro isso sobre a igreja. Esse tempo novo que vai ser assim algo muito forte. Eu não sei se vocês se lembram, uma vez lá na Rua Amazonas, foi muito forte. A gente começou a ministrar o louvor, não teve palavras. Não sei se algum dos irmãos lembram. Foi algo assim muito forte e a gente tem que parar de se prender nessas coisas, porque muitas vezes a gente está em cima do altar lá e tem às vezes os irmãos orando em línguas e falando, a gente sempre sente a presença de Deus tão forte em cima do altar e muitos às vezes olham mesmo escandalizados. Eu vejo os irmãos olhando tudo assim e o irmão falando em línguas e algo é assim que a nossa carne chega a tremer. Irmãos, é algo poderoso. E há transformação, e há mudança. E nós vamos viver, e já estamos vivendo. Nós estamos vendo o que Deus tem feito nos domingos, através do louvor, através da palavra. Então, a hora que o irmão estiver do lado, falando em línguas, falando em mistérios, se vir algum pensamento na tua mente, aquilo não é de Deus, repreenda em nome de Jesus. Porque Deus já está fazendo no nosso meio. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse momento, nessa escola dominical. Então a gente tem que dar liberdade para o Espírito. E Deus vai usar as pessoas de formas diferentes. Eu sou mais eloquente, mas é a minha personalidade. Pode ser que um dia vocês vão me ver rodopiando aqui. A Vanessa, ela é mais tranquila. Às vezes Deus vai usar ela de uma forma que ela, com a cabeça baixa dela, ela vai estar orando em mistério e Deus está usando ela daquela forma. O que não pode são os julgamentos. É a gente achar que aquilo não é de Deus ou independente de qualquer forma, deixa para Deus. Para Deus. Porque se for, vai ter frutos igual o pastor Marcos falou. É isso, e eu reitero isso, dizendo exatamente o que eu sempre falei e falo de novo. Ela falou sobre liberdade, a gente está falando sobre liberdade do Espírito. E eu tenho que tomar cuidado para a liberdade não virar libertinagem, bagunça. E isso é o que ela falou, eu já falei, eu vou falar de novo. Eu não julgo ninguém. Estou falando de mim, eu não julgo pessoas. Mas se eu tiver o discernimento espiritual na hora, aí eu vou para cima. Então, estou falando de discernimento, julgamento, preconceito. Duas coisas que são lixo. Julgamento e preconceito. Discernimento é bíblico e é um dom do Espírito. Se você não tem discernimento espiritual, não fique julgando ninguém. Ponto final. Se eu não tenho discernimento, eu não tenho que julgar ninguém. Acabou, final. E se ele estiver operando, dá glória a Deus. Se não for ele, se eu não tive julgamento, preconceito ou discernimento, se eu vi alguma coisa, eu fico na minha. E deixo Deus tomar conta, porque ele é o dono da igreja e ponto final, acabou. É simples assim. Tudo se resolve assim, fácil. Então, é isso que nós queremos, eu creio que nós vamos viver isso ainda, em nome de Jesus. Amém? Alguma pergunta mais, alguma questão? Manda aí, irmã. Eu tive uma experiência pessoal com Deus, né? Nesse sentido, assim, né? Eu estava indo visitar uma igreja e a hora que eu cheguei, eu ainda em casa, antes de sair de casa, eu orei em pensamento. A hora que eu estava no banheiro me trocando. Eu, em frente ao espelho, eu falei, Senhor, eu vou naquela igreja, mas fala comigo, eu quero tanto uma resposta de Deus, eu preciso uma direção de Deus. E fui assim, né, para a igreja, e lá também é assim, tem essa liturgia de culto, 3 louvores, aí vai a palavra, né, começa a palavra. Nisso que cantou os 3 louvores,
O Espírito Santo falou comigo, vai lá e dá um recado para o pastor. Aí eu tremi na base, aí eu falei, Senhor, eu vou dar um recado para o pastor não me conhece, não sabe da minha índole, do meu caráter, nada, não sabe quem eu sou. Ele vai acreditar, como que vai ser? Mas aí o Espírito Santo testifica, né? O que é de Deus é testificado. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, o que eu faço? E eu fiquei naquela luta interior no banco. E eu falava, Jesus, misericórdia, eu vou lá falar com esse pastor. Eu não conheço ele e ele não me conhece. Aí, bom, levantei do meu lugar, conclusão. Sabe o que Deus fez? É 3 louvores que canta. Eu não sei por que o grupo de louvor pegou e cantou 4. Foi cantado o 4º louvor. Aí eu... Na hora que cantou o 4º louvor, eu falei, não, agora eu não posso ficar aqui. Agora eu tenho que ir lá dar o recado. Porque o pastor já tinha subido até no púlpito para começar a pregar. E o louvor entrou de novo, com outro louvor. Aí eu peguei, fui lá e entreguei o recado para o pastor. E falei assim, tudo que era para ser feito ali. Falei, hoje, Deus manda te falar, pastor, que o culto vai começar diferente. Hoje ele está começando diferente o culto. Porque tem muitas pessoas aqui que precisam ser curadas, restauradas. Tem pessoas aqui que que faz muitos anos que não ora em línguas, que não tem o mover do Espírito Santo. E hoje Deus quer fazer um reboliço aqui. E Deus fala assim, chama todo mundo aqui para o altar, que hoje eu vou fazer coisas grandiosas aqui. Aí entreguei esse recado para o pastor, voltei correndo para o meu lugar, falei, Senhor, misericórdia, agora é só Deus. A hora que terminou o louvor, o pastor foi e falou assim, agora eu não vou entrar com a palavra, eu vou falar o que Deus me falou aqui para mim fazer. Ele falou assim, venha você, sai do teu lugar, vem aqui para frente. Se você precisa de uma cura, você tem dons espirituais, mas faz tempo que você não trabalha no teu dom, não exerce o teu dom que Deus te deu. Você precisa de uma cura emocional. Foi falando várias coisas. Tudo que Deus tinha falado para ele, ele foi falando. Ali encheu, mas ficou lotado à frente da igreja. E aí Deus começou. Um caía, outro gritava, outro chorava, outro gemia. Ele falava assim. Aí a hora que terminou, ele falou, agora pode voltar para os seus lugares. Ele falou, vocês viram gente gemendo aqui, né? Gente que estava com dor na alma. Gente que Deus estava curando, restaurando. Gente que fazia tempos que não orava em línguas, orou em línguas. Então a manifestação da glória de Deus. Aí aquele dia ainda falei assim, Senhor, foi tudo diferente que eu pedi para Deus, né? Eu fui lá para pedir uma resposta para Deus. Amém. Glória a Deus, né? Deus é Deus da maneira dele, né? Mas eu creio que essa igreja está caminhando, igual nossa irmãzinha falou ali mesmo. Porque domingo, ainda comentei, né, Kátia, com você. Falei, que pregação maravilhosa. Até parece assim com o pastor Marcos, parece que ele fez assim uma anotação, não sei, ali que ele estudou ali o texto bíblico, mas parece que tudo ia fluindo assim, sabe? Tudo ia testificando. Como eu estava ali no fundo, eu vi várias pessoas chorando, porque o Espírito Santo estava falando com aquelas pessoas ali, estavam sendo quebrantadas. Né? Foi a minha primeira vez que eu estava ali no fundo intercedendo, e eu vi o agir de Deus. Então, eu creio que essa igreja já está iniciando esse novo tempo aí, sabe? O tempo do mover de Deus mesmo, né? Da gente viver o que está escrito ali. Põe em prática, eu creio. A igreja do Espírito Santo, né? E vocês sobem o altar e sendo usado por Deus mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, a gente vai orar, vamos encerrar por aqui, por enquanto. Opa, manda bala. Não sei nem assim como eu me expresso nesse momento, né? Mas eu falo por mim, né? Porque Deus é tremendo, o Espírito Santo é tremendo sobre a minha vida durante os cultos. Quem me conhece sabe disso. E nem um dia me manifestei aqui se não fosse primeiro o Espírito Santo lá em cima. Toda minha manifestação vem da palavra de Deus. Quando o pastor está ministrando ali naquele momento e chama o Espírito Santo para manifestar na igreja, e eu sinto isso através da palavra. Quando o louvor está ali ministrando e algo tremendo acontece, agrada a Deus, e o Espírito Santo manifesta, e eu sinto aqui na minha cadeira. Tem dia que eu chego assim, tão apagada, achando que nada vai acontecer,
mas no meu coração eu espero algo. E do nada vem uma coisa, irmão, assim, tremenda de Deus. E Deus fala assim ao meu coração: você é especial, é assim que eu te quero. Eu não te quero igual ao outro que está daquela maneira. Eu te quero assim, é assim que eu te chamei. Então, o que eu quero dizer para os irmãos: quando o Espírito Santo manifestar em você, se entrega, irmãos, porque é maravilhoso. Não é carne, é espírito. E vem da palavra. E eu tenho consciência de tudo. Hoje, quando o pastor falou que tudo que é manifestado em você e você tem consciência, eu não entendia isso há muito tempo atrás. Porque quando me manifestava alguma coisa e eu falava: Senhor, eu lembro de tudo. Eu sinto quando eu estava fora do chão. E eu não estava fora do chão, mas eu sentia isso. Então, assim, tudo é consciente. O Espírito Santo é mais consciente do que você. Ele sabe o que está fazendo em você. Então, quando ele se manifesta no altar através do louvor, quando ele se manifesta através da boca do pastor, quando ele declara a palavra de Deus, o Espírito Santo quer te tocar, ele quer te mover, ele quer agir sobre você. E a sua manifestação é que vai trazer esse avivamento na igreja, essa liberdade. Você tem liberdade, o Espírito Santo tem liberdade sobre você. Não espera o pastor lá do altar falou: é agora que você vai sair para dançar. É agora que você vai falar em línguas. Não espera isso. É o Espírito Santo que está falando com a igreja. Nós chegamos num tempo que as coisas doutrinadas, preparadas, protocoladas, acabou. A gente tem que se manifestar no Espírito, ele está aqui. E você tem que ter consciência, aquele que vem na igreja, estuda a palavra de Deus, lê a palavra de Deus em casa, faz oração, faz jejum, ele sabe que não é carne, é espírito. Se entrega, a igreja precisa manifestar, a igreja precisa desse fogo espiritual. Amém? Eu agradeço. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Amém. Pai, nós louvamos por essa manhã, por tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a profecia maior. Pai, nós te louvamos por essa escola dominical, Senhor. Nós queremos, é isso mesmo. Queremos que os pontos da tua palavra, que a luz do Senhor brilhe em nossos corações, nosso entendimento, para entendermos a tua palavra, para assim, então, ministrarmos, fluirmos no Espírito Santo como convém, como Paulo disse. Nós precisamos conhecer os dons espirituais. Precisamos conhecê-los para poder vivê-los de maneira mais correta. Precisamos entender a tua palavra, Senhor, que tu nos ajude nisso. Mas nós não abrimos mão, Senhor, de clamar ao Senhor pelas tuas manifestações, pela tua liberdade aqui nesse lugar, Espírito Santo. Que o Senhor tenha a liberdade de nos tomar, de nos avivar. Não momentos, nós não oramos por momentos de avivamento, mas por avivamento permanente em nossas vidas que vai gerar fruto, não só aqui dentro, mas principalmente lá fora, Senhor. Porque quando o avivamento vem, Senhor, é isso, a igreja produz frutos transformadores dentro dela e principalmente fora dela, Senhor. Que o Senhor tenha a liberdade nesse lugar como sempre teve. Que o Senhor possa se derramar aqui nos nossos cultos, nas reuniões, nos encontros. O Senhor possa se derramar aqui abundantemente, que o teu fogo se manifeste nesse lugar, que a tua glória se manifeste nesse lugar, que o Senhor interrompa nossos louvores, interrompa nossas pregações. Que o Senhor tenha a liberdade de fazer isso, Pai. Que o Senhor interrompa nossas escolas dominicais para vir com o teu poder e com a tua glória, e nós, desde já e em nome do Senhor Jesus, repreendemos aqui nesse lugar tudo aquilo que não é manifestação do teu Espírito. Se é carne, se é demônio, Senhor, nós já repreendemos. Se for carne, nós vamos nos manifestar como ministros do Senhor para dizer isso daí é carne. Mas, ó Deus, se for demônios, nós repreendemos já todo o agir diabólico, demoníaco, para tentar enganar, bagunçar a tua igreja gloriosa. Nós repreendemos em nome de Jesus. Mas tudo aquilo
que é do Espírito do Senhor, aleluia. Tudo que é obra do Senhor, santa, gloriosa, poderosa, todo o teu fluir venha, que o Senhor quebre barreiras dentro de mim, que o Senhor quebre barreiras, tradições na tua igreja, num contexto geral, em nome do Senhor Jesus. Que haja liberdade, Pai do Senhor, nesse lugar hoje e sempre, como nós clamamos sempre, ó Pai. Nós te louvamos por essa manhã. Abençoa o dia de cada irmão, cada irmã, cada família, cada lar. Deus abençoe, nos prepara de verdade para o culto à noite. Nós te louvamos sempre, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus.